palavra submissão, na cabeça de muita gente, ela soa como aquela esposa que é a Amélia, que é a mulher de verdade, né? Passava fome ao meu lado, não reclama, apanha e fica calado, não tem voz, não tem expressão, é apagada, não tem opinião, ela é submissa. E até alguns esposos fazem uma hermenêutica bem machista, né? Quando querem impor, olha, você tem que ser submissa a mim, viu? Quer dizer, a submissão é a subserviência. Confunde submissão com subserviência. Se vocês prestarem atenção ao texto, quando Paulo fala, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, Paulo, ele traz um referencial, ou seja, a esposa precisa ser submissa a alguém que tem como referencial, um referencial dessa pessoa a quem você é submissa, é de alguém que cuida de você. Você é submissa, você respeita, você honra, porque você está sendo submissa não por uma questão de imposição, mas por uma resposta de amor a alguém que cuida de você. Veja o que Paulo diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O que Paulo está dizendo com isso? Cristo cuida da sua igreja, Cristo sustenta a sua igreja, Cristo salva a sua igreja, Cristo ama a sua igreja. Então, quando Paulo exorta as mulheres à submissão, e é importante nós entendermos que quando Paulo escreve esse texto, a época, a cultura oriental era muito mais difícil do que hoje. Em meio a muitas lutas, as mulheres no mundo ocidental alcançaram já um espaço que, ainda que não seja o ideal, mas já alcançaram. Mas os judeus, eles tinham uma oração que eles davam graças a Deus por 3 coisas. Primeiro, por terem nascido homens. Segundo, por não terem nascido gentios. E terceiro, por não terem nascido mulheres. Os judeus, os rabinos mais radicais na época que Paulo escreveu essa carta, eles diziam o seguinte: é melhor você rasgar a lei a ensiná-la a uma mulher. Então, as mulheres na cultura oriental e em muitas outras culturas, elas foram durante muitos anos, né? Quem pagou aqui a integralização teve uma disciplina interessantíssima, que foi a teologia feminista. Ainda que eu não concordo com a porção de coisas que o texto lá que a doutora enviou tinha lá, mas uma coisa é verdade: as mulheres, as estudiosas da Idade Média, elas eram místicas por uma questão de a única maneira delas poderem ler o texto era apelando para experiências, para sonhos, para visões, porque se fossem para o texto mesmo, a igreja proibia. Então nós sabemos muito bem que ainda existe todo um peso cultural em cima dessa palavra, que nos faz esquecer que Paulo está dizendo o seguinte: esposa, vocês precisam, como resposta do amor que o esposo tem com vocês, que até a submissão, ela não é uma submissão cega, porque vocês observem que Paulo diz aqui: sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então a submissão tem o Senhor como referência. Da mesma maneira como nós aqui somos submissos às autoridades constituídas. Nós somos submissos às autoridades constituídas. Se você tem o seu imposto de renda descontado na fonte, isso é um sinônimo de submissão, ainda que não a gosto, né? Mas, por exemplo, nós quando temos uma lei que é determinada, a partir de hoje a alíquota vai ser tal, os juros serão tal, a gente tem que acatar, né? O IPVA é tal, em tantas parcelas você tem que pagar.
senão você não anda e vai cair numa blitz. Essa submissão é uma submissão que acontece e nós assumimos conscientemente a partir do momento que elegemos os nossos candidatos, que votamos neles. Então é uma submissão que existe na prática, mas ela não é uma submissão cega, porque a partir do momento que qualquer autoridade, que qualquer pessoa nos tentar submeter à desobediência a Deus, como honra ao Senhor, nós temos que não mais ser submissos à autoridade, mas resistentes a ela, quando essa autoridade é abusiva. Paulo não está falando aqui que a esposa, preste bem atenção, a gente vai equilibrar isso, que a esposa, ela é submissa de maneira cega a um esposo déspota, que a espanca, maltrata com palavras. Paulo fala da submissão como resposta de amor que uma esposa tem com aquele esposo que, como Cristo, cuida do seu corpo, que é a sua esposa. Paulo está falando da submissão, do respeito, como resposta de amor. E não como algo que você está batendo continência. Eu vou fazer quando o esposo chega, raio. Não é isso, irmãos. Preste atenção, Paulo traz o exemplo de Cristo como cabeça da igreja, que salva o corpo. E como a igreja está sujeita a Cristo, nenhuma coisa, vocês, nós somos a igreja. Somos a igreja? Como é que vocês entendem, como igreja, nós estarmos sujeitos a Cristo? A gente vive recebendo o grito de Jesus aí. Vai pra onde? Então, como aquele pastor que estava lá, querendo colocar medo nos pastores, nos membros da igreja, porque tem muita gente que pensa que vai fazer as pessoas temerem mais a Deus, colocando medo na relação com Deus. Aí o pastor disse: olha, diga para o seu irmão, cuidado, senão Jesus te pega. Diga aí para o seu irmão ao lado, cuidado, Jesus, senão Jesus te pega. Quer dizer, Jesus vive dando gritos a nós aqui. Nós somos sujeitos a Jesus ou não somos? Bem, quando desejamos ser, né? Porque desobedecer a Ele é o que não falta na nossa vida. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa deve estar sujeita ao seu esposo. A submissão que Paulo aqui estabelece não é uma submissão pela submissão, não é uma sujeição pela sujeição. Paulo está dizendo o seguinte: existe um referencial como resposta do amor que você tem com seu esposo. Respeite-o, honre-o, porque ele é o sacerdote do lar, ele é o cabeça, sem depreciar, sem estabelecer disputas, concorrências. Existe um texto do Antigo Testamento que precisa ser esclarecido, gente. Vamos lá para o Gênesis, lá na queda. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 16. Esse texto sempre me foi enigmático, sempre me foi um texto muito complicado. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ele sempre foi um texto eu só consegui entender um pouco esse texto ao ler o livro do teólogo do Antigo Testamento, Dr. Palmer Robertson, Cristo dos Pactos. Ele é um profundo conhecedor do texto original hebraico, do texto do Antigo Testamento. Deus disse à mulher, Deus disse à mulher:
multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua missão de ser mãe, da tua gravidez, do gerar filhos. Em meio de dores darás à luz e gerarás filhos, criarás filhos com dores. Aí o Senhor continua: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 7, Deus diz a mesma coisa com relação ao pecado, a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos entender o que é que Deus disse à mulher. Deus não estava estabelecendo que a partir da queda, a mulher que até então vivia num nível de igualdade, de funcionalidade no lar, passa a ser submissa. A maldição da mulher é ser submissa e viver a crise de Dona Santinha. Deus está dizendo o seguinte: primeiro, que a partir daquele momento, gerar filhos, criar filhos, seria algo que a mulher faria através de dores, de sofrimentos. Criar um filho envolveria sempre o sofrimento, a dor, o cansaço. E a gente percebe que isso se cumpre imediatamente com Eva, quando ela tem a dor de ver um filho morto pelo próprio irmão. E quando Deus diz que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, é a mesma expressão que Deus usa para o pecado que jaz à porta, que o desejo será contra Caim, mas a ele cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus está dizendo que a partir da queda estaria infelizmente estabelecido dentro da relação conjugal uma relação tensa, onde haveria sempre a possibilidade da disputa, da discórdia e da presença do pecado por causa da queda. Mas isso na nova sociedade de Deus, que é a igreja, não pode subsistir. Porque é a mesma expressão que o Senhor usa para Caim. Deus não está dizendo que a mulher vai passar a ser submissa, porque a submissão, à luz de Efésios capítulo 5, é a resposta de uma mulher que ama seu esposo. É uma resposta de respeito. Vocês observem o versículo final, versículo 33. Quando Paulo, ao invés de dizer submissão, Paulo diz assim: a esposa respeite ao marido. É respeito. E por que ela respeita? Porque ela está respeitando alguém que, como Cristo, cuida dela. Agora, muitas eu já ouvi assim, determinadas críticas a Paulo, dizendo que Paulo é machista, tem alguma coisa contra as mulheres. Mas, amados irmãos, o que Paulo diz aos esposos aqui é algo que ele não diz às mulheres, às esposas. A ordem de Paulo aos esposos, numa cultura oriental como aquela que não valorizava a mulher, é algo que ele não diz. Por exemplo, Paulo não diz à esposa: amai vossos maridos. Até porque o verbo amar aqui no texto grego, a língua grega tem 4 verbos para a palavra amor, o verbo amar. Existem 4 palavras. Existe a palavra mais esperada e a palavra que deveria ser usada na relação conjugal seria a palavra eros.
ereo. O amor erótico, não no sentido pejorativo, mas o amor entre um homem e uma mulher é o amor eros, da atração, do sentimento, da paixão, do amor, do toque, da beleza, do encanto. Deveria ter sido esta a palavra que Paulo usou aqui. Deveria ser essa a palavra que ele usaria aqui. Maridos, amai vossa mulher. Mas a palavra que Paulo usa aqui não é a palavra eros, é a palavra ágape, o agapau, que é o amor que vai ao altar do sacrifício pelo objeto amado. É o amor que não olha para o aspecto estético da pessoa. Paulo está exigindo algo dos maridos, que se alguém pensa que Paulo está dando aos maridos a vantagem de dizer assim para a esposa: olha, você tem que ser submissa a mim, porque a Bíblia Sagrada diz. Já vi muitos casais quebrarem o pau com essa história. O cara quer esmagar a esposa, fica usando a Bíblia. Olha, a Bíblia manda você ser submissa a mim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o esposo, quando ama a esposa, ele não pode amar a esposa com um amor que é o esperado e que deve existir na relação conjugal, que é o amor eros, mas um amor sacrificial que vai ao altar do sacrifício pelo objeto amado, por uma simples razão. Por que é que Paulo não usa o amor estético para ordenar que os esposos amem as esposas? Por que é que Paulo não usa o amor estético, o amor da estética, da beleza? Por quê? Porque a estética passa. Porque a estética passa, nós que o digamos, né? Estava conversando com o pessoal, parece que foi o pastor Jean, disse: você era mais magrinho, amigo. Eu disse: era mesmo. Depois dos 30 a gente começa a crescer na graça e no conhecimento, e ir para o lado também, né? Mas, gente, eu sei que a esposa faz um esforço, a gente também. Alguns se cuidam mais, devem se cuidar, cuide da saúde, cuide da beleza. Isso é importante, eu acho que tem seu valor, tem seu lugar. Mas o marido, cheio do Espírito Santo, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Paulo está dizendo que o marido, quando ele ama, para ele equilibrar a relação de uma esposa que o respeita, porque o respeito não é imposto, ninguém impõe respeito. O respeito é conquistado. Você conquista respeito. Eu já conheci muitos lados, muitas vezes mulheres, esposas, e quando o marido chegava à porta, que abriu o portão, elas tremiam de medo, caladas, reprimidas. E a sensação daquele homem é que aquela dali é uma esposa que o respeita. Mas não respeita não. Ela tem medo. Medo não é respeito. Medo não é respeito. Medo não é submissão. Submissão e respeito são respostas de uma pessoa que é amada. São respostas de alguém que se tocou pelo amor. Respostas de alguém que foi tão amada, que viu um esposo sacrificialmente a amar como Cristo ama a igreja, que só tem como resposta consequente, lógica, coerente amar e respeitar. Olha, gente, eu estive em Brasília há alguns anos. E eu cheguei lá, estava uma senhora, muito elegante, tocando piano, assim, bem baixo. Eu percebi que ela tocava muito piano. E eu cheguei e disse: mas minha irmã, ela é evangélica, ela tocando piano bem baixinho, o esposo estava a seu lado. Aí eu
Na hora o Espírito Santo me tomou, irmãos. Eu não sabia de nada daquela mulher. E o Senhor disse: olha, essa minha serva é uma excelente pianista. Ela tocava baixo para o esposo não perceber que ela estava tocando, porque esse esposo dela, também pianista, como ela se destacava mais do que ele no piano, quando ela estava tocando em casa, que ele chegava, ele começava a colocar defeitos, começava a dizer que ela não estava bem, que a sua performance era horrível. Essa mulher foi internalizando essas mensagens ruins desse homem, a ponto, irmãos, dela não conseguir tocar mais piano. E quando ela tocava bem baixinho, para que o esposo não colocasse defeito no que ela estava fazendo. E aí eu orei por ela, ela começou a tocar alto, ele olhou assim para mim, ela e ele de evangelho também, com um semblante assim de muita ira. Uma mulher reprimida, porque quando se estabelece uma relação de competitividade dentro da relação conjugal, quando um quer ser melhor do que o outro, ou usar a força para dizer: você me respeita, lá em casa todo mundo me respeita, eu dou um grito e todo mundo: cala a boca! É como aquele cangaceiro do Alto da Compadecida, né? Severino de Aracaju. Quando ele entra na igreja, que o padre o elogia, ele diz: você está me elogiando porque... Não, seu Severino, o capitão, não me chama de capitão não, que eu não gosto. Não, mas como é que eu devo chamar o senhor? O senhor, você está com respeito, porque quem está aqui com a espingarda sou eu. Se eu tivesse com essa espingarda, vocês iam me chamar de Bill. O nome dele é Severino. É respeito. Alguém dá um grito e todo mundo fica calado. O menino não fala lá em casa, o menino não grita, a esposa não fala, não dá nem opinião, porque lá em casa eu imponho respeito. Isso não é respeito não, irmãos. Isso é o nazismo que fez isso, o fascismo fez isso. Respeito é a resposta de alguém que é amado ou que é amada. E nós, maridos, temos um desafio. Veja, Paulo não nos manda amar a esposa esteticamente, apesar do amor eros estar presente na relação conjugal. Paulo nos dá um modelo para amar a esposa, que é como Cristo amou a igreja. Agora, isso envolve uma prática. Amar a igreja como Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Jesus nos ama? Diariamente nós pecamos contra Ele. E diariamente, quando chegamos para Ele para pedir perdão, Ele coloca limites nisso, né? Quantas vezes Jesus disse que nós temos que pecar? E qual é o limite para o perdão dele? Tem alguém aqui que me diga o limite? Olha, Paulo está estabelecendo para o esposo, como líder da família, preste atenção aqui, nesse texto, por causa do exercício da liderança do lar, repousa sobre o esposo um mandamento mais pesado do que aquele que repousa sobre a esposa. Porque na verdade o que Paulo está fazendo, eu fui analisar esse texto, é mostrando o seguinte: quem vai desencadear, quem vai dar um start para que a esposa responda ao esposo com submissão e respeito, é alguém que consegue amá-la até o altar do sacrifício. Ou seja, Paulo está dizendo, como o esposo é o cabeça, é o líder, e sobre ele repousa uma maior responsabilidade, então a partir do momento que este homem amar essa esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, ele vai conseguir despertar nessa esposa o que ele não consegue despertar com voz grossa, murro na mesa,
pancada nenhuma consegue tirar de ninguém respeito, porque respeito é conquista de alguém que ama. Respeito é conquista de um coração. Respeito só existe quando há uma resposta de amor à pessoa que está sendo respeitada. O texto é forte, irmãos. Como aquela criança desobediente aos pais. O pai chegou e disse: eu vou receber visitas aqui. Se você me desobedecer diante dos meus amigos, vou colocar em cima dessa estante aqui. Você vai passar uma vergonha diante de todos. O menino desobedeceu, era desobediente mesmo. O pai colocou o menino lá ficou todo. O pai disse: e aí? Está sentado aí, né? Ele disse: é, pai, estou sentado aqui, mas meu coração está em pé. Não se arranca as coisas daqui de dentro na imposição. A gente até obedece, a gente até faz as coisas por medo de perder o emprego, por medo de ficar reprovado. Mas vocês sabem a diferença entre responder ao medo e responder ao amor. Tem muita diferença. David Simmons trabalha muito isso. Ele é um psicólogo, psicanalista também, cristão. Ele conta uma história que eu acho linda. Os filhinhos dele acharam um cachorrinho na rua, magrinho, todo cheio de feridas. Quando eles se aproximaram daquele cachorro, o cachorro engolheu-se todinho, colocou o rabinho entre as pernas, só esperando a primeira pancada, porque era isso, somente isso que esse animal recebia. Aí os meninos ficaram com tanta dó daquele cachorro, e disseram: papai, vamos levar esse cachorrinho para casa. O cachorro era feio, magrinho. Aí o pastor David de cima disse: tudo bem, filho, vamos. Levaram para casa, levaram ao veterinário, cuidaram das feridas, deram remédio para verme, alimentaram aquele cachorro, cobriram de amor aquele cachorro que feinho, né? Chegou ali magrinho, agora já era um cachorro bonito. Quando chegava alguém em casa, ele já estava valente, dando sinal, cabeça erguida, o rabinho já em pé. E aí o doutor David de cima disse: olha, nada pode levantar a dignidade de um animal, de um ser. Nada consegue erguer a cabeça de um ser como a força do amor. O amor é forte como a morte. As muitas águas não podem apagá-lo, diz Cantares. O amor é como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange. O amor tem uma força persuasiva que nem um braço, nem um murro na mesa, nem um grito conseguem arrancar. Que é a força persuasiva do respeito de um coração que foi tocado por alguém que ama. Eu quero aqui, amanhã a gente continua. Mas eu gostaria muito que vocês lessem o texto. O texto está aí para falar. Por que é essa tensão tão grande? Por que a gente não consegue responder? João, na sua primeira carta, diz que o amor lança fora o medo. Eu estava lendo uma meditação do escritor que escreveu muito sobre espiritualidade, o Henri Noé. Ele dizendo sobre Jesus, Deus quando se fez carne, Deus quando se fez um homem, Deus se fez uma criança no braço de uma mãe, de uma mulher. Aí ele pergunta: quem tem medo de uma criança no braço de uma mãe? Eu vi uma criança passando aqui, ninguém se assustou. Meu Deus do céu.
Quem tem medo de uma criança nos braços de uma mãe? O que é que uma criança no braço de uma mãe desperta em você? Diga aí. Mas e você? O que quando você olha para uma criança no braço de uma mãe, o que é que desperta em você? Cuidado. O que mais? Aquela criança transmite para você o quê? Dependência. O que mais? Fragilidade. Gente, eu estava lendo esse textinho rindo, eu fiquei assustado. Deus é onipotente? Sim ou não? Deus tem todo o poder? Sim. Tem. Deus é onisciente, sabe de tudo? Sim ou não? Sim. Deus é onipresente, sabe, pode estar em todo lugar? Sim ou não? Sim. Mas sabe o que foi que Deus fez quando fez a opção de se tornar um homem? Deus fez a opção de ser onipotente, naquele momento não ser onipotente. Porque quando os magos chegaram lá, quando os pastores chegaram naquele lugar e olharam para aquela criança, não tiveram medo. Porque Deus sabe muito bem, olha que Ele tem poder. Se alguém pode dizer assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, é Ele. Se alguém tem o poder de pegar a mão assim, descer com força e dizer, ou você me obedece, ou me obedece, é Ele. Mas sabe o que Ele fez? Ele disse, rapaz, eu vou me vulnerabilizar, vou me fragilizar, vou me tornar uma criança nos braços de uma mulher, vou chegar um momento que eu não vou conseguir segurar minha bexiga. Ninguém pensa porque ali estava Deus, na hora ele não conseguia reter a bexiga, fazia necessidades fisiológicas naquele momento, como qualquer criança, precisou ser ensinado a andar, aprendeu a ler, se vulnerabilizou. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu ouvi quando o pastor Ricardo Bondi disse uma coisa tremenda. Quando Deus quis vencer o leão que anda ao nosso derredor, enviou o cordeiro. Sabe, se nós quisermos conquistar o respeito das nossas esposas, nós precisamos despertar esse respeito através da força de um amor que se vulnerabiliza, como Deus fez na encarnação. Se tornou uma criança. Braço de uma mãe vulnerável, que precisou ser conduzida às pressas. Vai, José, levanta-te, foge! Herodes está querendo matar a criança, e lá vai o Deus Filho carregado nos braços de um carpinteiro, de uma mãe pobre. Porque o amor é isso, o amor se vulnerabiliza. Não existe amor sem se vulnerabilizar, não existe amor sem doar, não existe amor sem isso. O amor de Deus doeu para Ele. E Ele, quando resolveu nos conquistar, foi amando, sem imposição. Ninguém aqui serve a Jesus porque Ele impôs. Você tem que me seguir e me obedeça e deixa a sua frouxura. Não. Eu acho tremendo quando eu leio Oséias, eu quero concluir com isso. Porque em Oséias, Deus é um marido traído. É de assustar, mexe com o machismo da gente. Deus diz a Oséias, vai Oséias, toma uma mulher dentre as prostituições, as prostitutas cultuais, casa com ela, ela vai trair, com vários amantes, gera filhos com ela, depois vai atrás, perdoa. Eu estava lendo um comentário da ABU até sobre Oséias, ele disse o seguinte: os profetas receberam muitas ordens difíceis de cumprir, mas essa ordem foi a mais difícil.
casa com uma mulher que vai trair Oséias. E o profeta casa. E a mulher trai, não com um, mas com vários.